Olá pessoal, vamos começar agora nosso capítulo 7 falando sobre triângulo retângulo, na página 100. Primeiramente vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema ele relaciona as medidas dos triângulos retângulos, ou seja, triângulos que possuem um ângulo interno reto, né, de 90 graus. Nesses triângulos destacamos os seguintes elementos, que é o seguinte: a gente vai ter a hipotenusa e os dois catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Eu tenho aqui o ângulo reto, então a hipotenusa ela vai ser sempre oposta ao ângulo reto, ou seja, vai ser o maior lado de um triângulo retângulo, a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto, como eu acabei de falar. Então tem aí, ó, o lado AB é a hipotenusa, e o lado AC e o lado BC são os catetos. O Teorema de Pitágoras estabelece a seguinte relação, que é o seguinte: em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Resumindo, eu tenho isso daí, ó. Quando eu tiver um triângulo retângulo, eu posso fazer essa relação, em que a hipotenusa, que no caso é o A, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual esse cateto B elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Sempre eu vou poder usar essa relação quando eu tiver um triângulo retângulo, certo? Que essa fórmula é chamada de Teorema de Pitágoras. Exemplo: vamos achar o valor dessas incógnitas. Eu tenho esse triângulo retângulo em que esse meu lado x aqui, ele vai ser a hipotenusa, né, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. E no caso eu tenho um cateto de 28 e o outro cateto de 21. Então como é que eu faço para descobrir esse valor do x? Basta usar a relação do Teorema de Pitágoras, né? Vai ficar, ó, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aí 28 ao quadrado fica 784, 21 ao quadrado fica 441. Aí quando eu somar esses dois números, vai dar 1225. Aí para descobrir o valor do x, né, eu vou tirar a raiz quadrada do 1125, né? Porque essa potência aqui, ela vai embora, né? Aí vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Aí a raiz quadrada de 1225, no caso, é 35. Então quer dizer que esse valor de x aqui, ó, o valor dessa hipotenusa vale 35. No caso desse meu triângulo retângulo, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho esse 25, tenho um 24 e tenho um x. Só que agora a hipotenusa, observe que não é o valor do x. A hipotenusa vai ser o 25, né? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo 25 elevado a 2, porque aqui vai ser o valor da hipotenusa. Então, 25 elevado a 2 é igual ao cateto elevado a 2, que no caso é o x, mais o outro cateto, que no caso é o 24 elevado a 2. Aí resolvendo, ó, 25 elevado a 2 fica 625. Aqui eu vou repetir. E 24 elevado a 2 fica 576. Aí agora, resolvendo isso daí, né, eu passei o 576 para o outro lado. E mudei os dois ao mesmo tempo, por isso que não alterou o sinal, né? Aí fica x elevado a 2 igual. Fazendo essa subtração, vai ficar o quê? Ó? 49. Aí agora, tirando a raiz quadrada de 49, quer dizer que o x vale 7. Quer dizer que a medida desse cateto é 7. E nesse exemplo é o seguinte: agora eu quero calcular a área do triângulo abaixo. Ou seja, a gente sabe que a área do triângulo é o que mesmo? É a base vezes a altura, né? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho essa altura que vale 20 e a minha base vale x. Então como é que eu vou fazer para calcular a área se eu tenho essa incógnita x? Primeiro eu vou descobrir o valor da incógnita para depois jogar nessa fórmula da área. Não é isso? Então para descobrir o valor dessa incógnita, eu vou usar novamente o Teorema de Pitágoras. Porque no caso, eu tenho uma hipotenusa valendo 25, né, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Tenho esse cateto valendo 20 e tenho esse cateto aqui que eu quero descobrir o valor do x, né? Então vamos lá, o 25 elevado a 2 é 625, o 20 elevado a 2 é 400, né?
Aí agora, passando o x elevado a 2 para o outro lado, e fazendo essa subtração aqui, fica 625 menos 400, que dá 225. Aí tirando a raiz quadrada, né, de 225, eu acho que o meu x vale 15 centímetros. Então agora sim, ó, eu tenho a base valendo 15 e eu já tinha essa altura valendo 20. Agora sim eu posso usar a fórmula da área. Então vai ficar o quê? Ó, base 15 vezes a altura 20, multiplicando. Eu tenho que a área desse meu triângulo retângulo vale 300 centímetros quadrados. Tá certo, pessoal?